Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra, muito desejoso de compartilhar com você esta palavra, esta reflexão. Por esse motivo eu convido você a estar bem pertinho para poder me acompanhar até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração. Mesmo porque o tema de hoje vai tratar de um assunto bem importante, que faz parte hoje de uma centralidade da vida, que é aliviando o cotidiano da vida. E de fato a gente percebe, a gente analisa, né, que quando conversamos com as pessoas sempre vão despejando esse peso, né, esse cotidiano que está estressante, está trazendo aí e reverberando de muitas formas negativa na vida do ser humano, na vida das famílias. E por esse motivo eu decidi, né, trazer aqui para compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, que vai girar em torno desse tema, aliviando o cotidiano da vida. E não tem situação melhor para ser analisada, né, que se aproxima muito, que diz muito para a gente do que a gente vive no nosso dia a dia, que é o próprio Jesus, o que ele viveu. Ele viveu um período curto aqui na Terra, né? Mas ele demonstrou em muitas situações, além de ser situações que nós vivemos diariamente, nos dias de hoje, ele mostrou como é que ele se comportou, né? De uma maneira que foi aliviando o seu dia a dia. E ele foi traçando então o propósito pelo qual ele veio à Terra e cumpriu de um jeito extraordinário. E ele pode nos ensinar, né, porque a gente olha para o processo de Jesus, a gente olha para a postura de Jesus, para o caso de Jesus, a gente consegue então encontrar aí muitas lições importantes que vai servir como uma aplicação, né? Se você aí se encorajar a aplicar na sua vida, eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Então, acho que a primeira coisa que é interessante quando eu olho, né, para essa fala, que você deve ter falado isso muitas vezes, eu também já falei, nossa, como está pesado a vida, como está estressante a vida, e dos medos, né, dos pesos da vida, e a gente ainda tem a responsabilidade de continuar ainda dando sequência nos nossos papéis, né? Que temos muitos aí, cada um tem aí os seus papéis para desempenhar, como pai, como um profissional, como um cidadão na sociedade, como estudante, como filho, como amigo das pessoas, e aqueles que de fato já conseguiram nascer de novo como nova criatura, segue os passos de Jesus, é intitulado como servo do Senhor, um cristão genuíno e verdadeiro, uma serva do Senhor. Também tem esse papel que nós aprendemos com a palavra, que é o papel crucial, que é o cidadão do céu, né? Isso é algo extraordinário. Mas vamos lá então. Primeira coisa que eu acho que é interessante, né, a gente poder analisar, é que de fato o que as pessoas hoje têm mais medo, o que as pessoas de fato mais se angustiam é pensar na possibilidade da morte. Mas temos pessoas, né, temos um grupo que não pode ser um grupo menor, que hoje eu estou aqui falando com você, trazendo essa reflexão, que já está vivendo esse processo, porque o quadro que se encontra sabe que está bem próximo de partir, né? Infelizmente é duro dizer isso, mas tem pessoas em hospitais, com algumas situações de diagnóstico, que já sabe que daqui mais um tempinho vai partir. E eu acho que essa coisa da antecipação da morte, eu acho que para mim, não sei para você, é muito mais pesado do que você viver a própria morte de um dia para o outro sem, né, ninguém te antecipar nada. Mas de fato Jesus já tinha isso no horizonte. Jesus, ele tinha a certeza que iria morrer, que iria para a cruz. E o pior, né, que ele ia sofrer. Antes de ir para a cruz, ele ainda ia ser maltratado. Ele sabia de tudo isso. Então eu acredito, não sei como você olha para essa cena de Jesus, é muito pesada. É uma situação muito pesada que, de fato,
se eu e você pensasse ou tivesse uma situação muito próxima disso, nós talvez se perderíamos completamente no campo emocional, porque seria uma coisa duríssima. Bom, mas eu quero falar com você que não está nessa situação. Eu quero falar com você que o medo existe da morte, mas por várias razões pelo qual você está vivendo, ou seja, por uma depressão, que aí abre-se uma porta de emergência querendo te chamar para a morte, ou seja, um quadro que você está muito deprimido e prefere morrer, ou você está vivendo um quadro, uma situação, né, de vida onde de fato está tão dura a tua história que você pede a morte, porque o quadro é duro, é difícil, só quem te ouve sabe do que você está falando. De fato, o que eu quero trazer aqui na base é que você não tem definido, né? Não tem algo diagnosticado que você vai morrer. Uma coisa que depende de você no sentido de ir contra a sua própria vida. Então eu quero dizer o seguinte, a primeira coisa que eu gostaria de sinalizar aqui, inclusive agora nos arraiais evangélicos, né? A gente fala muito, né, que eu estou com Cristo, não tenho medo da morte, né? Bom, cada um faz a sua elaboração, cada um está em uma posição, em um estágio com Deus, e cabe a cada um saber qual é a sua relação com a morte nesse contexto. Certo é que é uma coisa difícil para todo mundo, até para aqueles que estão em Cristo, falar de morte, porque aí envolve um processo. Puxa, tenho meus filhos, tenho minha família, queria acompanhá-los, ajudá-los, queria trabalhar na vida dos meus filhos, no sentido de construir os princípios da palavra do Senhor. Então eu queria mais um tempo na terra. Os motivos são N. Ou eu já queria ir embora logo, já ia garantir a minha salvação. Quer dizer, se Deus me recolhesse agora, eu estaria feliz, sair desse sofrimento, dessa luta. Tem gente que pensa dessa maneira também. Certo é que o que eu quero dizer para você é que só tem uma maneira, só tem uma forma de a gente poder aliviar um pouco, né, esse cotidiano. Para você que não tem nenhum diagnóstico fechado que você vai morrer daqui a um tempo, ou daqui a uns dias, daqui a um mês, daqui a uma semana, ou você não passa dessa noite. Para você que não tem esse diagnóstico, você tem a vida em perspectiva. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, só tem uma maneira. E Jesus ensina isso. Só tem uma maneira de você aliviar um pouco esse cotidiano. Porque se, em linhas gerais, o que mais, no bloco maior, as pessoas estão com muito medo, inclusive os hospitais virou um grande monstro para muitas pessoas, inclusive para as crianças. Então, o medo da morte é desesperante. Então, a única maneira de eu e você aliviar um pouco isso é entender que se a gente não viver uma relação com Deus que envolva entender o processo, entender que há vida após morte, que existe um propósito pelo qual nós estamos na Terra, viver uma conexão com Deus tão próxima, aonde conseguimos de fato sentir o vento de Deus, sentir a presença de Deus, aqueles que de fato se entregaram, viveram o processo de arrependimento genuíno e verdadeiro e vivem o envolvimento das experiências com Deus, cada vez mais sentindo essa relação de forma verdadeira. Só nesse ambiente e nesse quadro conseguiremos encontrar um alívio maior em relação à morte, porque aí entenderemos que pós-morte continua as nossas histórias, mas de um jeito muito melhor, sem dor, sem sofrimento e vivendo na glória de um jeito espetacular. Só tem essa maneira. As pessoas que não se relacionam com Deus, não se aproximam, não têm uma intimidade com Deus, não têm uma intimidade com a palavra, não têm uma intimidade de se ter as experiências com Deus. No Antigo Testamento eles levantavam altares quando tinha ali uma intervenção de Deus tão forte, tão profunda,
que eles levantavam uma espécie de altares para quando eles passassem por aquele lugar, lembrasse do que tinha acontecido, do que Deus tinha feito, essas experiências que ficou marcado, virou uma memória na tua mente pelo que você viveu com Deus, o que Deus fez na sua vida ou proporcionou na sua vida. Então, para aliviar em relação à morte, é só quem vive essa dimensão. Não tem outra, é uma situação sine qua non, não existe outra. Precisamos entender que ter uma relação de falsidade, de estar convencido que esse é um lugar bom, de estar se envolvendo com as coisas do ambiente religioso e achando que isso está tudo certo, mas não ser de fato algo que seja fruto de uma verdadeira conversão, e onde você vive um processo de santificação, onde você vive o projeto de Deus, o propósito de Deus, não só isso, os processos todos, você vive as experiências, tudo. Isso sim vai te dar uma certa tranquilidade. Então, quando eu olho para Jesus, ele tinha tudo isso, ele tinha Deus, o Pai dele, ele sabia que ele fazia parte de um propósito, ele sabia que Deus estava com ele sabia que o Pai não ia abandonar, ele sabia que tudo o que estava acontecendo era aquilo que Deus estava instruindo. Então isso dava para ele um alívio, e mesmo assim, quando ele teve que encarar a morte, a sua natureza humana também teve medo. Ele falou: se possível, passa de mim esse cálice. Isso foi algo extraordinário. Então a gente sabe que lidar com a morte não é algo simples, mas você pode aliviar um pouco, como é o tema de hoje, aliviando o cotidiano da vida, porque no cotidiano da vida, todo mundo vivendo sua correria, mas quando pensa na morte, há uma certa um certo desespero. Um outro ponto que eu gostaria de comentar aqui, olhando para esse quadro de Jesus, é falar sobre o cansaço da vida. Quando a gente fala, estou cansado da vida, tem aí uma coisa que vai além desse, que está por trás, que não está explícito, mas está implícito, quando muitas pessoas, não vou dizer todas as pessoas, falam: estou cansado da vida. Às vezes, quando você fala estou cansado da vida, para os seus amigos, para as pessoas da sua família, o que você quer dizer, em outras palavras, também eu estou cansado de trabalhar tanto e não ver a coisa mudar de quadro. Eu estou cansado de viver essa mesmice de vida. Eu estou cansado de não ver a minha vida sendo repaginada. Eu estou cansado de lidar com situações que eu só trabalho, fico fadigado e não vejo aí, de fato, eu não vejo uma recompensa, eu não vejo algo floreando, e aí isso me cansa, eu não quero mais, eu estou cansado de viver nesse ambiente onde eu vivo, nesse lugar onde estou, eu estou cansado de viver essas crises que eu vivo por conta de tudo aquilo que eu tenho que lidar diariamente. Então, quando você fala estou cansado, envolve tudo isso. E Jesus também, olhando para o quadro de Jesus, ele viveu muitas coisas. Tinha hora que Jesus andava, ele fazia caminhos alternativos para não cruzar com a multidão. Ele teve que, não tinha sossego, Jesus tinha que curar toda hora, ele tinha que discipular os discípulos, ele tinha que todo o tempo estar lidando com aqueles que confrontavam ele, os religiosos, aqueles mestres da lei que confrontavam ele, tentavam pegar ele em algum ponto. Ele tinha que ficar o tempo todo, sabe quando você está dirigindo e você tem que ficar atento à seta, atento a quem está do seu lado, atento a quem está atrás, do lado, você tem que estar atento para trocar a marcha no tempo certo, pôr o pé na embreagem, você tem todo um processo de muita tensão enquanto você está dirigindo. Assim também, Jesus o tempo todo nessa pressão, nessa coisa tudo, isso tudo gerava cansaço. Mas como é que Jesus aliviava esse cansaço? Ele conseguia pegar momentos que ele vivia intensamente, momentos com os discípulos gostosos, quando ele estava entre eles, ele sentava, ele instruía, ele ficava naquela relação gostosa. Uma dica boa para você aliviar um pouco, esse cotidiano da vida, esses momentos importantes com a sua família, com Deus, esses momentos onde você consegue, esse momento seu com a palavra, esse momento onde você tenta viver, tenta sair desse laço, dessa armadilha da ansiedade de viver um passo na frente, uma semana na frente, um ano na frente. Viva esse momento com muita intensidade. São as memórias, esses momentos
felizes, esses momentos alegres, que na somatória desses momentos que vai se tornar uma vida feliz. Então Jesus ele não deixava, ele não abria mão desses momentos extraordinários com os discípulos, fazia ali um peixinho assado na beira do mar, ele não perdia esses momentos, ele vivia com muita intensidade. Uma outra coisa que Jesus ensina, alguns relatos na Bíblia mostram como era o teor da sua oração. Ele deixou a oração modelo, ele deixou tudo isso, mas muitas das suas saídas para orar, ele não tem o relato do detalhe dessa oração, até para deixar a gente, né, nessa expectativa de que cada um vai ter um tipo de relação nessa oração com Deus. Então aproveita isso também, ora ao Senhor todas as vezes que está muito pesado, sai, se refugia para orar, descarregar no Senhor, conversa com Ele. Isso vai dar um certo alívio no seu interior, isso vai dar uma leveza na vida, isso vai ser bom para a tua vida. Então isso é muito importante, e ele não deixou de dar continuidade. O próximo passo, a próxima lição que eu gostaria de destacar daqui, que ele não deixou de dar continuidade nos processos. Ele tinha muitas coisas para desempenhar, e você também tem muitos papéis como mulher, como mãe, como cidadã nessa sociedade, como amiga das pessoas, como professor, como sua área profissional. Você tem muitos papéis para desempenhar. O marido também, o homem também tem muitos papéis para desempenhar. Certo é que nós temos que dar continuidade. O peso está grande, a pressão está grande, os medos estão grandes, os desafios estão cada vez maior, mas não podemos deixar de viver os processos. É assim que Jesus nos ensinou. Ele deu continuidade, mesmo sabendo que ele ia morrer. Você não tem nenhum diagnóstico, não tem nada que mostre para você que você vai morrer. Talvez você esteja vivendo um quadro apenas difícil, de depressão, muito deprimido, muito angustiado, com muito medo, mas não tem nada definido que você vai morrer. Então, pega a tua vida e viva a vida. Olhe para Jesus, ele que pode te dar vida e vida com abundância. Viva isso com intensidade. Vai vivendo isso cada momento com muita intensidade. Vai se relacionando com Deus e dando fluidez nessa relação com Deus, para você ir crescendo a cada dia, vivendo os processos, e aí sim você vai conseguir então viver esse tema que é aliviando o cotidiano da vida. Então eu peço que você fique com essa palavra e que Deus te abençoe nesse